Vamos lá, João capítulo 8, a partir do verso 1, e nós vamos ler esse pequeno trechinho das Sagradas Escrituras, tá bom? Vocês estão me ouvindo bem? Está alto para vocês? Não? Tá bom? Ok, está confortável? Ótimo. Amém. João capítulo 8 diz assim, a partir do verso 1. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando-se a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, redarguidos da consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos até aos últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno, vai-te em paz e não peques mais. Amém? Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Usa a tua palavra para a edificação da tua igreja, do teu corpo, nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Muitas pessoas usam esse texto para pensar um pouquinho sobre lei e graça. E de fato ele pode ser usado para falar sobre lei e graça. Ele é um divisor de águas entre a postura do Antigo Testamento e a postura do Novo Testamento. Porém, eu queria usar esse texto para falar de uma forma muito especial sobre perdão, sobre como você pode aprender a perdoar. Talvez essa seja o tema mais próprio para a pregação desta noite. Então, pensando um pouquinho na forma como Jesus lidava com os pecadores, e é também a maneira pela qual nós devemos nos inspirar e lidar também com as pessoas que pecam contra nós, pensando na forma como Jesus lidava com as pessoas com coração muito duro, muitas vezes, com intenções muito ruins no seu coração, nós podemos aprender de uma forma espiritual a lidar com as mais variadas situações onde nós somos ofendidos, seja de uma forma intencional ou não. Eu tenho dito sempre, e vou repetir isso até o último dia da minha vida, que na igreja ou fora dela, você vai encontrar pessoas que vão, de uma forma intencional ou não, ferir você. Muito provavelmente, você deve encontrar pessoas que vão lhe ferir intencionalmente, certamente, fora da igreja.
muito provavelmente você vai encontrar pessoas que vão lhe ferir não intencionalmente dentro da igreja. Ocasionalmente você vai encontrar pessoas que vão lhe ferir intencionalmente dentro da igreja e ocasionalmente você vai encontrar pessoas que vão lhe ferir não intencionalmente fora da igreja. Ou seja, você vai ser de alguma forma alvejado, não é? Ou mesmo também você pode ser a pessoa que vai ferir e vai criar algum ambiente de ofensa no coração de alguém. Então, pensando a respeito disso, o perdão, a forma como nós devemos lidar com as dificuldades do outro, as limitações do outro, os problemas do outro, no Novo Testamento, geralmente são sempre manifestos em forma de mandamento. Por quê? Porque Jesus conhece as nossas limitações. Jesus conhece as nossas emoções. Jesus conhece a nossa natureza humana. Por quê? Porque ele mesmo foi homem como nós. Ele foi ser humano. Ele veio em carne. E a Bíblia diz que ele foi tentado em todas as coisas que você hoje é tentado e que você será ainda tentado. E pelo fato de Jesus conhecer a nossa natureza humana, ele sabia perfeitamente e sabe perfeitamente que eu e você não vamos ter vontade para perdoar ninguém. Se for pela sua vontade, você não vai manifestar perdão. Se for pelo desejo das suas emoções, a vontade do seu coração é sempre afastar o agressor, a figura opressora. É sempre alguma coisa nesse sentido. Jesus, conhecendo a sua dificuldade de adestrar a sua vontade para manifestar o perdão de Deus, ele estabeleceu então, ao invés de colocar na Bíblia Sagrada que o perdão deveria estar condicionado à sua vontade, ele estabeleceu como um mandamento. Por quê? Porque a partir do momento que você obedece ao mandamento, o seu sentimento se converte à sua razão. É sempre assim, vai ser um trabalhar de Deus, pode levar tempo, mas a partir do momento que você decide obedecer a palavra de Deus, os seus sentimentos, a sua vontade vão concomitantemente obedecendo e se submetendo ao padrão da palavra de Deus. Eu já disse isso aqui e vou repetir novamente. E é uma frase hoje muito difundida na internet, com as redes sociais. Alguns ditados populares acabaram sendo muito bem difundidos, mas embora seja algo muito bem difundido, é mesmo uma verdade. Não perdoar é beber veneno achando que o outro vai morrer. Né? Isso é uma atitude do não perdoar. Quando você não perdoa, é como se você estivesse bebendo veneno, achando ou desejando que o outro possa morrer. Então, na verdade, nós fomos feitos para perdoar. E se você não perdoar, alguma coisa vai acontecer na sua vida. Se você não aprender a disciplina do perdão, assim como nós temos que orar, assim como nós temos que jejuar, assim como nós temos que ler a Bíblia, o perdão é também uma disciplina espiritual. E nós não tratamos do perdão como uma disciplina espiritual. Nós tratamos do perdão como uma questão emocional. E por estar, muitas vezes, a nossa emoção ferida, então nós não conseguimos atuar da maneira que Deus deseja para o nosso bem. Veja, quando Deus diz que você precisa perdoar, Deus não está colocando isso porque Ele quer te humilhar, porque Ele quer te fazer menor do que o outro. Não, é porque Deus quer curar você. Deus quer que você seja uma pessoa livre, liberta, abençoada, feliz, uma pessoa leve. O perdão, amados, é como se você estivesse tirando um botijão de gás das suas costas, cheio. Sabe aquele botijãozinho cheio, 13 quilos, né? 13, 12, sei lá, 14, então um negócio desse aí. Então é como se você estivesse tirando isso das suas costas. É como se você estivesse andando sem pesos. Perdoar, na verdade, significa no Novo Testamento liberar, soltar. Né? É isso que significa. A palavra grega para perdoar, perdoar significa soltar. Você lembra daquela parábola do credor infiel que tinha o rei? O rei então resolveu ajustar contas e ele então chama aquele credor e ele então
bota ali no papel tudo que aquele homem devia, ele não tendo condição de pagar, a Bíblia diz que ele então, o rei manda vender ele, a família, tudo que ele tinha para pagar a dívida. O texto não diz que o rei não tinha condição de reaver a dívida, diz que o devedor não tinha condição de pagar, mas o rei poderia reaver uma parte da dívida. Como? Vendendo ele como escravo, vendendo a mulher dele como escrava, vendendo os filhos como escravo e tomando, né, e sequestrando tudo que ele tinha, vendendo tudo, o rei poderia reaver uma parte da dívida. E a Bíblia diz que ele prostrado caiu diante do rei, e ele pedindo ao rei que o perdoasse, e a Bíblia disse que o rei então o perdoou, o rei o soltou. Você conhece o restante da parábola, ele sai, encontra uma pessoa que devia uma quantia irrisória a ele agarra a pessoa, me paga o que deve, e ele então encerra aquela pessoa na prisão, e a Bíblia diz que as pessoas que estavam vendo aquela situação foram contar ao rei, e o rei, chamando aquele homem de volta, então o encerrou na prisão. Quer dizer, ele perdeu a liberdade dele, ele ficou preso de novo. Por quê? Porque ele não queria perdoar. Quando você não perdoa, você fica preso. Você sabia disso? Não perdoar é se tornar preso, é ficar preso. Então, pensando um pouquinho agora à noite nesse texto que nós acabamos de ler, nós temos algumas coisas para aprender com a palavra de Deus. E o que nós precisamos aprender? Tem alguma coisa errada nesse texto, mas não está errado porque alguém escreveu errado. Não, está errado porque há uma postura errada aqui nesse texto. E de quem é essa postura? Dos escribas e dos fariseus. O que eles fizeram? Vamos pensar no texto, vamos pensar na história. Jesus está num determinado lugar, existe uma outra versão que diz que ele está na praia, certamente são episódios distintos aqui, Jesus deve ter vivido as mais variadas situações várias vezes, a mesma situação várias vezes, e ele está aqui então num lugar e chega então os escribas e os fariseus com uma mulher que foi pega no ato do adultério. No ato. Ela estava lá no adultério, adulterando, e ela é pega então, e ela é levada até Jesus e jogada assim diante de Jesus e acusada por aquelas pessoas. A primeira coisa que nós precisamos compreender é que a atitude daqueles homens, daquelas pessoas, foi uma atitude arbitrária. Por quê? Porque eles agiram de forma parcial. Eles não agiram de forma legal. A lei, e eles estão aqui dizendo para Jesus isso. Eles estão dizendo assim, olha, a lei de Moisés diz que ela deve ser apedrejada. Eles falam isso. Eles dizem isso. Na lei, versículo 5, nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Vamos jogar pedra nela. Está todo mundo ali com suas pedrinhas nas mãos, cada uma mais bonitinha que a outra, e já tudo preparadinho para jogar as pedras naquela mulher. Só que a lei não diz isso. Não era o que a lei dizia. E o que a lei dizia? Levítico 20:10 é o que está determinando, registrando isso. Também, o homem que adulterar com a mulher do outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá o adúltero e a adúltera. Pastor, mas isso é uma barbaridade, isso é uma coisa... Querido, preste atenção, é outro tempo, é outra cultura, é outro contexto. Então, não tente medir agora essa questão, isso não cabe mais hoje. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Não cabe mais hoje, não é uma questão que a gente pode trazer hoje e colocar hoje aqui, não cabe mais hoje, não tem nada a ver com hoje, certo? Então é uma outra cultura, um outro contexto, uma outra história, e, na verdade, diferente do que as pessoas pensam, isso aqui foi feito para proteção e não para castigo. Como? Ora, preste atenção. Todo homem que adulterar com a mulher do outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá o adúltero e a adúltera. Então o que está acontecendo? Olha como é que eles são sabidinhos. Eles pegam só a mulher
não é? Vamos levar só a mulher para Jesus, né? Então o que eles estavam querendo fazer aqui? Vamos levar essa mulher, deixa esse camarada aí, vamos levar essa mulher, porque a lei diz uma coisa, ele vai transgredir a lei. No ato que ele disser assim, ó, pode jogar a pedra, a gente desce o cacete nessa mulher, joga a pedra nela, a minha mesmo vai logo na cabeça, assim, ó, pof, né? Um daqueles ali devia ter pensado. E a gente então mata essa mulher. Quando a gente matar essa mulher, a gente acusa ele, porque foi ele que mandou matá-la. Porque a lei não diz isso, a lei diz que os dois, o homem e a mulher, deveriam ser então apedrejados. Jesus, conhecendo muito bem a lei, e conhecendo a intenção do coração deles, Jesus então saiu como uma resposta especial. Jesus então dá uma resposta especial para eles. E que resposta é essa? É uma resposta que, na verdade, os iguala. É uma resposta que nivela todo mundo. É uma resposta que diz assim, Deus não faz acepção de pessoas. Deus não considera esse pecado como mais ou menos grave do que esse. Deus não tem preconceitos. E Jesus fala assim com eles, aquele que não tiver pecado algum, atire então a primeira pedra. E nós conhecemos o resultado, eles foram saindo um a um, os mais velhos primeiro, e eles então desistiram daquela atrocidade. Eles desistiram daquela atrocidade. Para Jesus era uma atrocidade. Por isso que ele não permitiu que aquela mulher fosse apedrejada. Mas o que mais me interessa e nos interessa, e a compreensão mais plena desse texto, está no finalzinho desse texto. Jesus chega para ela e diz assim, versículo 10, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Onde eles estão? Ninguém te condenou? Ninguém te condenou? E ela disse, ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Pronto. Chegamos à compreensão plena do que é perdoar. Lembra do que está registrado em Colossenses, que Jesus riscou o escrito de dívida que era contra nós? Ele rasgou a promissória. Daniel Souza tem uma música muito linda falando sobre isso, né? Jesus riscou a cédula que era contra nós, cravou-a na cruz, nos libertou, prevaleceu, aleluia. Jesus riscou a cédula que era contra nós. Ele riscou a promissória. Então, perdoar é isso. Perdoar é desistir de condenar o outro na sua vida. Agora, guarda isso aí no seu coração, porque a gente vai pensar um pouquinho mais sobre isso lá na frente. Olha, preste atenção, porque essa questão do perdoar ou não perdoar tem uma força muito grande na sua vida. Veja, a palavra do Senhor diz que a alegria, coração alegre, faz o quê? E coração triste, faz o quê? Entristece. O coração alegre, a Bíblia diz, o versículo é esse, o texto é esse. O coração alegre aformoseia o rosto, mas o contrário, embora não esteja registrado nesse texto, também é verdadeiro. Por quê? Lembra da pergunta que o Senhor, o próprio Deus, fez a Caim? Por que decaíste o teu semblante? Por que você está com o rosto caído? Por que você está abatido? Deus faz essa pergunta para ele. E por que ele estava com o rosto caído? Por que Caim estava triste? Por que o rosto de Caim estava descaído? Porque Deus havia rejeitado a oferta dele? Não,
porque havia um ódio no seu coração, e nós vemos isso um pouquinho mais à frente, quando ele convida o seu irmão para ir para o campo e mata o seu irmão Abel. Primeiro homicídio da Bíblia. Havia um ódio, havia um rancor, uma amargura. Olha, você precisa saber disso nessa noite. Você não vai se esconder atrás dos seus sentimentos. Eles vão denunciar você. Se houver rancor no seu coração, se houver mágoa no seu coração, se houver qualquer tipo de sentimento contrário ao sentimento de Cristo Jesus para com as pessoas no seu coração, esse sentimento vai te denunciar. Ele vai denunciar. Isso vai estar estampado no seu rosto. Por quê? Ou por meio das suas atitudes, ou pela ausência de atitudes, ou por conta de você querer se esconder. Perceba que quando há alguma coisa no nosso coração contra alguém, a gente foge daquela pessoa. Se ela está no lado da calçada, a gente passa no outro. Se ela vem na nossa direção, a gente vira as costas. Se ela quer falar com a gente não quer. Se ela olha para a gente desvia o olhar. Na verdade, você não vai conseguir se esconder, porque os seus sentimentos, eles vão te denunciar. Por isso é melhor perdoar, porque o coração alegre formoseia o rosto. Deus quer que você ande com o seu rosto alegre. O Senhor quer que você ande livre, que você esteja livre, solto, que você tenha um coração sincero, que os seus relacionamentos sejam verdadeiros, sejam sinceros, sejam puros. Mas, na verdade, nós precisamos aprender que isso é uma disciplina. E é uma disciplina que parte da obediência ao mandamento. Jesus fala na palavra a respeito de oração. Quando vocês forem orar, orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Papai, vai. Jesus fala em Colossenses: habite ricamente a palavra de Deus em vós. Falando da nossa disciplina da leitura da palavra. Quando você estiver, com o seu filho, ensina ele a palavra. Ensina o caminho ao menino que se deve andar. Desde pequenininho nós somos orientados a não apenas aprender, mas também a ensinar. Com relação ao jejum, a Bíblia fala sobre jejum. É uma disciplina também. Porém, a Bíblia fala também do perdão como uma disciplina. Sabe, amados, é importante a gente entender que perdoar nos faz bem. Perdoar nos tira de uma posição incômoda, de tristeza contínua. Eu acredito que a medicina ainda vai evoluir, talvez a medicina no sentido como um aspecto da cura, mas a psicologia talvez ainda vai evoluir muito nesse sentido, no aspecto de que há de fazer estudos nesse sentido. Eu tenho certeza disso, que as pessoas que não perdoam, a ausência do perdão, a falta de perdão, a teimosia em não perdoar, eu acredito que favorece a depressão. Eu acredito que se uma pessoa ela não faz uso da disciplina do perdão, ela tem uma tendência à depressão. E nós precisamos, eu não estou dizendo isso com base científica, mas e eu acredito que isso ainda há de ser mostrado, mas eu acredito que a palavra de Deus já trata disso. Porque se o coração alegre aformoseia o rosto, o coração triste entristece o rosto. E tristeza contínua na vida das pessoas é depressão. É fato. Então, eu acredito que é necessário que nós entendamos que o corpo, a igreja, é um lugar maravilhoso para a gente aprender essa disciplina do perdão. Porque a família também é um espaço maravilhoso para isso. Porque lá nós somos aceitos. Na igreja, a igreja tem que ser um ambiente de aceitação. Passou, amado, aquele tempo onde uma pessoa pecava, fazia qualquer tipo de pecado e ela era excluída da igreja. Esse tempo passou.
A igreja tem que ser um ambiente de cura. A pessoa pecou, ela vai permanecer no pecado? Não, mas ela tem que ser abraçada pelo corpo. E é assim que o corpo faz. A pessoa se cortou, todo o corpo trabalha para curar aquela ferida. O corpo não pega um machado e corta o dedo. A pessoa tomou um trupicão, tomou uma topada, arrancou a cabeça do dedo, né, quebrou a unha, aí o braço não vai lá e pega o facão e vamos cortar esse dedo aqui para resolver o problema. Não vai, não é assim que o corpo faz. Todo o corpo, todas as células do corpo, todo o corpo trabalha para curar aquela ferida. E por isso que nós somos uma expressão do corpo. É por isso que a igreja é uma expressão do corpo. Porque quando alguém peca, todo o corpo trabalha para curar aquela ferida. O pecado é uma ferida. Então, esse ambiente aqui é um ambiente adequado, ideal, para que nós possamos exercitar o perdão. Por quê? Porque de um lado tem alguém que pecou. Muito provavelmente, esse pecado não foi uma coisa intencional. Eu não conheço alguém, né, na história do meu ministério, 20 anos de ministério, agora eu vou fazer em novembro, eu não conheço alguém, eu particularmente, não conheço alguém que disse assim para mim: pastor, eu não gosto daquela pessoa na igreja, por isso eu vou prejudicar ela. Eu vou pecar com ela, eu vou fazer tudo para destruir a vida dela. Eu não conheço nada parecido com isso no meio da igreja. Agora, e na empresa? Na empresa isso pode acontecer. Você pode estar num lugar, trabalhando num ambiente que uma pessoa não gosta de você e ela vai tentar puxar o seu tapete. Você pode estar na faculdade, você é uma pessoa que tira notas boas, talvez você não se esforça nem tanto para estudar, você tem uma mente mais fácil para pegar o assunto, você então tira as notas boas e alguém pode dizer assim: eu tenho ciúmes daquela pessoa, porque ela é inteligente e eu não sou tão como ela. Então eu vou tentar, eu não gosto dela. Lá fora isso pode acontecer, mas na igreja eu nunca vi isso. Então, olha como esse ambiente é um ambiente propício que Deus nos preparou. Porque de um lado tem alguém que está desejoso de perdoar, que está aprendendo sobre perdoar. E do outro lado tem alguém que está pecando, que está errando, que está ferindo, não intencionalmente, muito provavelmente. Então, esse ambiente é um ambiente perfeito, amados, para nós aprendermos a disciplina do perdão. E, aliás, se ninguém pecar contra a gente, como é que a gente vai aprender a perdoar? Se ninguém nos ferir, como é que nós vamos aprender a perdoar? Se está tudo bem, como é que a gente vai aprender a perdoar? Como é que você vai aprender a andar de bicicleta se você não cair de vez em quando? Como é que você vai aprender a andar de skate se você não ralar o joelho? Como é que você vai aprender se não tiver, não é, as dificuldades? Como é que você vai aprender a perdoar? Como? Me explica, pelo amor de Deus. Como você vai aprender a perdoar se ninguém te ferir? Às vezes, amados, e na maioria das vezes, Deus não deseja que uma pessoa fira você. Deus não tem esse desejo. Mas isso acontece para que nós possamos aprender a perdoar uns aos outros. A palavra do Senhor diz, em Efésios 4:32, o seguinte: pelo contrário, sejam bondosos e atenciosos uns para com os outros, e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Qual seria o pecado mais grave que uma pessoa poderia cometer contra você? Qual seria a dor mais latente, mais profunda que você poderia ter por conta de uma transgressão de outra pessoa a seu respeito? Esse texto de Efésios está dizendo que, de Efésios 4:32, está dizendo que assim como Cristo nos perdoou, nós devemos também perdoar uns aos outros. Perdoar é dizer para você mesmo, para as suas emoções, para o seu coração, para o seu espírito, que você quer ser um homem ou uma mulher saudável, de bem com a vida, abençoado, feliz. Eu não conheço ninguém que é bênção,
sendo amargurado. Quem não é curado, quem é doente, e é interessante que isso é um aspecto do mundo natural. Veja uma pessoa com hanseníase, veja uma pessoa gripada, veja uma pessoa com AIDS, e ela muito provavelmente, no contato com outras pessoas, vai transmitir a sua doença. Se você não tiver curado emocionalmente, você no contato com outras pessoas também vai contagiar com a sua doença. Falta de perdão, amargura no coração é doença. Seca os ossos. Amargura no coração entristece. E, aliás, isso hoje já é provado pela medicina, que alguns problemas nessa área, a falta de perdão, pode sim gerar doenças psicossomáticas. Pode sim somatizar no corpo. Tem gente que tem uma série de problemas de saúde no corpo, porque lá atrás permitiu que uma mágoa se instalasse no seu coração, na sua vida. E isso tomou uma proporção muito grande. Sem falar nas questões espirituais. A Bíblia diz em Colossenses 3,13: não fiquem irritados uns com os outros e perdoem uns aos outros. Caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros. Veja que nesses textos, e há outros também, as referências são sempre o Senhor Jesus. Assim como Jesus fez, você faça também. Assim como Jesus agiu, você age assim também. Nossa referência é Jesus. Não é o agressor, não é a enfermidade. É Jesus. A nossa referência é Jesus. E talvez o texto mais significativo e importante para nós é este, Mateus 6,14. Porque se vocês perdoarem as pessoas que ofenderem vocês, o Pai de vocês, e o Pai está em letra maiúscula, o Pai que está no céu, também perdoará vocês. Você tem inúmeras razões para aprender a disciplina do perdão. E você pode começar com algumas atitudes práticas. Se você não puder pegar a foto, pega o nome daquela pessoa. É impossível você odiar alguém, ou ter mágoa de alguém, que você ora constantemente por ela. Por isso que Jesus orava por nós. Para que não houvesse nada no seu coração contra mim e contra você. E lá na cruz do Calvário ele pôde falar livremente: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Quem está na cruz, perdoa. Quem não está na cruz, não perdoa. Só perdoa quem está na cruz. Só sabe perdoar quem está na cruz. Uma das coisas que mais adoece uma igreja e que pode destruir a igreja são irmãos que não se perdoam, que não se comunicam, que não interagem. Ei, o seu coração não é um depósito de mágoas, de ressentimentos, de ódio, de reticências, de reservas contra ninguém. Não. O seu coração não é para isso. Deus não fez você para guardar no seu coração ressentimentos, mágoas, reservas contra ninguém. O seu coração tem que ser um lugar limpo, livre. Pega o nome dessa pessoa, pega a foto dela, coloca diante de você. Hoje as redes sociais têm foto de tudo quanto é jeito. Tem gente plantando bananeira, pulando, gritando, correndo.
Então pega lá a foto do sujeito, pega a foto do cidadão, coloca aquela foto diante de você, dobra seu joelho em cima da sua, no chão, coloca a sua cabeça em cima daquela foto e diz assim: Senhor, gera no meu coração um perdão, gera no meu coração um amor por essa pessoa. Deus, eu quero liberar, eu não quero estar preso, eu não quero andar amarrado a ninguém, eu não quero dormir com ninguém, Senhor. Libera meu coração. E começa a orar por aquela pessoa. Ah, pastor, mas eu não tenho uma foto. Coloca o nome dela. Coloca o nome dela, vai colocando, faça a sua listinha, sabe? Não aquela listinha para você, degolar ninguém, mas aquela listinha para você aprender a perdoar. Coloca o nome daquela pessoa ali e começa: Senhor, gera no meu coração, renova as minhas esperanças em relação a essa pessoa. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Fala ao meu coração. Deus, tira toda a dor, todo o peso, toda a mágoa. O perdão é uma disciplina espiritual, não é do nosso mundo. O perdão não é uma realidade do mundo natural, não é. O perdão é uma disciplina espiritual. Se você não gerar no seu espírito aquilo que precisa ser estabelecido para que os efeitos da vida e da palavra de Deus funcionem nas suas emoções, se você não influenciar as suas emoções com o espiritual vai ser influenciado pelas suas emoções. Você vai ser uma pessoa amargurada, uma pessoa distante, você vai fugir das pessoas, seu coração vai estar sempre com reservas, você vai sempre olhar para as pessoas de lado, você vai sempre olhar com desconfiança, suas palavras serão sempre medidas, você nunca vai estar à vontade, confortável diante daquela pessoa, vai sempre ser um ambiente de insegurança, vai sempre ser um lugar, um ambiente desagradável para você. Mas se você buscar em Deus os recursos espirituais em Deus, para que o seu espírito domine sobre a sua alma, domine sobre as suas emoções, domine sobre o seu coração, se você não chegar e dizer para a sua alma: ei alma, aquieta-te, quem domina aqui é o Espírito na minha vida, e o Espírito diz que eu não sou depósito de mágoas, de ressentimentos, de tristeza, de angústia, eu sou livre. Jesus morreu na cruz do Calvário para me libertar, para me abençoar, para me curar, e livre que sou, eu exerço autoridade sobre você. Alma, aquieta-te, alma, seja subjugada, o Espírito que está em mim há de liberar perdão, cura, e você vai ser abençoado, livre, feliz, próspero. Perdoar é não exercer juízo sobre o seu agressor, é não condenar ninguém. Tem muita gente condenada no nosso coração. E quer ver como é verdade? Eu posso até falar, até perdoar. Eu posso até perdoar fulano, não fala nem o nome, mas é ele lá e eu cá. Geralmente é assim que a gente faz. Mas perdão é sim reconciliação. É uma reconciliação. É uma reconciliação das emoções. É uma reconciliação da saúde. Pastor, eu convivi com uma pessoa e essa pessoa me fez muito mal. Então quer dizer que eu tenho que voltar para ela? Não, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que você não deve ter nada no coração contra aquela pessoa. É isso que eu estou dizendo. O fato de você perdoar o seu agressor não significa que você tem que se submeter às agressões constante e continuadamente. Não é isso que eu estou falando. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que você não pode ter nada contra aquela pessoa. E se um dia você encontrar com ela na rua, você vai falar com ela com seu coração livre. Né? Livre. Abençoado. Sem reservas. Perdoar é não condenar ninguém. É absolver.
é soltar. Solta. Solta essa pessoa. Solta esse irmão. Solta essa irmã. Solta esse filho que te magoou. Solta esse amigo. Solta esse líder. Solta essa mulher, meu irmão. Solta esse marido. Libera, solta. Solta ele. Soltar. No versículo 12, Jesus fala para aquela mulher e para aqueles que estão ali. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em, mas terá. O último conselho, talvez seja o mais importante da pregação. É o último e provavelmente o mais importante conselho da pregação nessa noite. O diabo trabalha no oculto. Como ele trabalha? No oculto. Como é que Jesus trabalha? Na luz. Tudo que diz respeito à luz tem a ver com Deus. Tudo que diz respeito a trevas, a maldade, tudo que diz respeito à luz e ao bem tem a ver com Deus. Mas tem um outro aspecto também que poucas pessoas conhecem. A luz, quando Jesus está dizendo eu sou a luz do mundo, ele não está só falando de um raio, de um facho, mas ele está falando de entendimento, de conhecimento. A luz está relacionada a conhecimento, a entendimento das coisas de Deus. E as trevas está relacionada à ignorância, à falta do conhecimento. Não está relacionada à falta de luz, mas à falta de conhecimento. Então você vai aprender hoje um aspecto importante para você lidar com essa dificuldade que você tem de perdoar as pessoas. Você tem dificuldade para perdoar alguém? Você consegue carregar por semanas, meses, anos, sentimentos contrários a uma determinada pessoa? Eu vou ser mais específico. Porque, assim, nós precisamos entender as coisas. Uma pessoa pode ter sido abusada na infância. Então, aquilo, se não for tratado, se não for cuidado da forma certa, aquilo vai gerar um problema muito grande, pode gerar um problema muito grande para aquela pessoa. E, consequentemente, a depender do tamanho da agressão, as consequências são proporcionais ao tamanho da agressão. A gente não pode comparar uma pessoa que de repente foi ríspida com outra aqui na igreja, a gente não pode comparar com alguém que foi abusado na infância, queridos. São problemas muito diferentes. E a solução, o remédio, também são bem diferentes. Mas eu queria dizer uma coisa para você, que eu acho importante. Veja, o inimigo, ele trabalha na obscuridade. Ele trabalha no oculto. E uma coisa que a gente faz de forma muito preciosa e importante para gerar no nosso coração um ambiente de cura é trazer as enfermidades que estão no andar de baixo, no porão, no andar da obscuridade, das trevas, para o andar de cima, para a luz. Você quer aprender a liberar perdão para as pessoas que te ofenderam? Você quer aprender a liberar perdão para aquelas pessoas que magoaram você? Procure alguém de confiança e abra seu coração nesse sentido. Procura alguém de confiança e tira isso que está só dentro de você. Porque o que Tiago fala?
confessai vossas culpas uns aos outros, porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos, não é? E a oração de um justo faz o quê? O que ela faz? O que Tiago fala? Orai uns pelos outros, para serdes curados. Tem coisas que nós só seremos curados quando nós tirarmos do andar de baixo e colocar do andar de cima. Só o fato de você fazer isso, você não vai sair procurando qualquer pessoa, você não vai sair abrindo sua vida para qualquer um, não. Mas, sabe, procura o seu líder. Procura alguém que você veja que é alguém de respeito na igreja. Alguém confiável na igreja. Nós temos muitas pessoas aqui. E abra seu coração. Diga, meu irmão, eu quero abrir meu coração para você. Eu quero dizer para o irmão que eu tenho um sentimento, eu não estou conseguindo lidar com isso, né? E Deus vai te dar graça e você vai aprender a lidar com essas coisas, porque Jesus disse exatamente isso. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus disse isso para eles, porque a luz é o melhor ambiente para que a cura se manifeste. Tem questões, tem problemas na nossa vida que nós não vamos conseguir lidar sozinhos. E é importante que a gente traga essas coisas para a luz. É importante que você também peça ajuda a Deus e confesse isso ao Senhor. O próprio João fala, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Mas você vai lidar muito bem com essas questões a partir do momento que você buscar ajuda. Ajuda. Chega de ficar guardando. O inimigo trabalha muito nesse sentido. Não, você vai conseguir lidar com isso. Não, o que as pessoas vão pensar de você se você falar isso? O que ele vai pensar de você? O que as pessoas vão dizer a seu respeito? Ei, ninguém vai pensar nada de você, porque a pessoa que você confiou, abriu o seu coração, muito provavelmente já passou por isso também. Ninguém vai ficar pensando nada de você além daquilo que deve ser pensado. Olha que atitude maravilhosa. Olha que atitude nobre. Quando a gente procura ajuda e a gente abre o nosso coração, a gente faz isso. Amados, aquilo que estava sendo um peso, uma influência na nossa vida, perde força, queridos. E na maioria das vezes, nós somos curados e abençoados. É isso. Esse é o ambiente esse é o recado que Deus quis trazer nesta noite para nós. Pessoas saudáveis, pessoas com rosto alegre, coração alegre. Você tem que vir para a igreja com seu coração alegre. Ah, meu Deus, eu vou lá para a igreja, eu já vou ter que encontrar aquele homem. Ai, Jesus, vou ter que encontrar aquela irmã. Já pensou? Ai, Jesus, não deixa eu ver ela hoje, não. Não, querido. Não, amados. Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo para experimentar libertação nas nossas emoções também. Não permita que nenhum sentimento de amargura seja uma fortaleza na sua vida, que impeça você de viver o padrão de Deus nesse mundo. Seja livre, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E qual é a verdade? Amai-vos uns aos outros, assim como Deus nos amou, que nós possamos amar uns aos outros. Amém?